Venho fazer uso da tribuna para fazer resumo de trabalho dos acontecimentos principais da última semana. Eu gostaria de informar a todos os meus colegas, também a presidência dessa casa, a mudança ocorrida no nome do meu partido, o PPS, Partido Popular Socialista, que se tornou o Partido Popular Socialista em 1992, mas que foi criado em 1922 como PCB, Partido Comunista Brasileiro, com 90 anos de história, se torna então, a partir deste sábado, dia 23 de março de 2019, Cidadania 23. E não é simplesmente uma mudança de nome. Trata-se de um país com mais de 90 anos de história, se reformulando e se adequando à realidade nacional. O PPS tem, sim, total criação e fundamento socialista, comunista, mas, neste momento, ele se readequa, né? Se recoloca nos posicionamentos e no cenário nacional como um partido de centro, que contempla a redistribuição de renda e políticas sociais com responsabilidade fiscal e atenção às políticas econômicas, também, é claro, contemplando ideias liberalistas de uma forma equilibrada, que consiga entender que as soluções do governo não são polarizadas, nem só de um jeito, nem só de outro. Precisa-se de um equilíbrio, né, de tolerância e transitar entre as formas de se pensar governos e de se fazer gestão. Então, eu comunico isso e, junto, gostaria de citar um acontecimento recente e importante, a instauração da CPI da Lava Toga, né, assim está sendo chamada, mas a CPI das Supremas Cortes do Judiciário, instaurada por um senador do Cidadania, do meu partido, que, pela primeira vez na história desse país, passa a questionar o judiciário e fazer uma investigação séria deste poder que precisa, né? Não só o judiciário precisa, mas também os órgãos aí que são independentes de controle e fiscalização externa, como o Ministério Público. Eu estive na semana passada em Brasília, no Ministério da Justiça, com a assessoria do ministro Moro, Sérgio Moro, tratando de assuntos de recursos repatriados e de dívidas que poderão ser implementados com projetos de transparência para a cidades do Brasil, e eu gosto muito de projetos de transparência, meus colegas sabem disso, é uma bandeira minha. Inclusive, antes de mim, o vereador Bob citava aí a solicitação por cronograma de serviços da Eco Taubaté, e eu fiz um projeto que pedia transparência no cronograma dos serviços de poda, corta de árvore, mato, limpeza, mas infelizmente foi rejeitado o projeto pela maioria do plenário. E aí, também cabe ressaltar que foi, inclusive, instaurado também um pedido de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes, outra coisa inédita. E essa casa, essa cidade, tem grande relação com a temática dos abusos cometidos pelo ministro Gilmar Mendes, porque o nosso atual prefeito, inclusive, foi julgado por este senhor, este ministro, né? Quem sabe um dos casos investigados e levantados no debate do impeachment de Gilmar Mendes tem a ver com a votação do processo de cassação do prefeito Ortiz Júnior da cidade de Taubaté, não é mesmo? Foi um dos votantes favoráveis ao prefeito naquela ocasião. Então, gostaria de ressaltar esses acontecimentos. E também, agora já concluindo, com relação à pauta das mulheres neste mês de março, a gente teve aí um triste acontecimento da demissão da jornalista Michele Sampaio, da Rede Globo Local do Vale do Paraíba, Litoral Norte, que é a TV Vanguarda, e um pesar, né, que uma falta de justificativa de uma profissional tão competente, que se mostrou competente para toda a população e telespectadores dessa rede de televisão, tenha uma saída assim tão questionável, né, com inclusive notícias de metas para redução de peso, e por não ter cumprido essas
dessas metas teria sido, então, demitida, né? Que questão triste vive o nosso país, as instituições privadas, principalmente, sobre as quais leis são um pouco incididas, muitas vezes, né? Dentro disso, eu coloco aqui também um projeto do deputado federal Molon, Alessandro Molon, do PSB, que acaba de ser aprovado, prevendo a apreensão de armas de agressores, né, de mulheres vítimas de violência aí. Então, a partir de agora, os juízes poderão determinar a apreensão das armas de acordo com o Estatuto do Desarmamento deste país, para aqueles que foram agressores de mulheres, se tiverem por acaso porte ou posse de arma, terão elas apreendidas. Por hora era isso que eu tinha que citar, também ressaltar o trabalho do Comunidade em Ação lá no Santa Teresa. Eram essas as minhas considerações nesse momento, presidente. Muito obrigada. Até mais. Retomo aqui a tribuna para a discussão dos nossos requerimentos. Eu gostaria de ressaltar que a vereadora Vivi, que me antecedeu, já fez um comentário a respeito sobre a gratuidade dos ônibus dos idosos. Nós persistimos com esse assunto, né? Tem todo o reconhecimento do trabalho e da luta da vereadora Vivi com relação à retomada, né, desse direito dos idosos da nossa cidade de 60 a 64 anos, que, em detrimento da legislação federal, que dá gratuidade a partir de 65 anos, nós tínhamos uma política local que permitia, então, que os idosos andassem de ônibus. Foi retirado isso e estamos trabalhando agora para que volte esse direito, esse benefício aos idosos. E, infelizmente, apesar da palavra do prefeito, a vereadora Vivi tem lutado bastante para que ele faça cumprir a palavra dele, mas ela ainda acredita na palavra dele. Eu não acredito mais, assim como muita gente da população de Taubaté, né? Ele não cumpre a palavra dele, ele faz promessas que ele não sustenta, não realiza, infelizmente. Esse é o administrador da nossa cidade. Então eu faço esse requerimento que a vereadora Vivi já até adiantou, explicando o que é que estava acontecendo, uma falha de comunicação entre o gabinete do prefeito e a Secretaria de Mobilidade Urbana, que permanece aí a dificuldade para a gratuidade daqueles idosos que não têm como comprovar renda. Um caso absurdo que chegou no meu gabinete é de uma senhora que o filho dela, vereador Dentinho, recebe o BPC, benefício de prestação continuada, que hoje em dia é tão falado, principalmente por conta da reforma da Previdência, né? Tá todo mundo conhecendo o BPC, que é um benefício de pessoas com deficiência, e que ela não poderia receber o benefício da gratuidade sendo idosa, porque o filho dela recebe BPC. A ABC alegou isso. Totalmente infundado, né? Não é salário, não é trabalho, não é dela, é do filho. Então, veja que dificuldade a gente enfrenta. Mas todos os vereadores dessa casa estão batalhando aí também para que retome esse direito dos nossos idosos. E aí eu gostaria também de poder falar de um resultado dos nossos trabalhos de comissões. Eu falo isso desde o início do meu mandato, tentando buscar aí uma coerência de que a gente deve ter reuniões públicas das comissões parlamentares das quais a gente faz parte, né, das comissões especiais, inclusive temáticas, e das comissões permanentes aqui do nosso legislativo local. Eu, agora como presidente da Comissão de Finanças, tenho feito reuniões públicas mensais e que tem tido participação ampla da população, e nós temos hoje 2 requerimentos que são frutos, né, resultados deste trabalho de comissão. Foram aprovados pelos vereadores membros da comissão, com a população presente nas discussões, e eles tratam da determinação de que os secretários enviem as mídias com os conteúdos das apresentações de metas fiscais com 15 dias de antecedência à realização das audiências. Infelizmente, da forma como ocorre hoje, eles enviam a documentação para a gente um dia antes, vereador Digão. E é difícil estudar todos os números, toda a complexidade que envolve as finanças públicas com um dia para o envio desses documentos. A gente também solicitou que a apresentação seja feita pelos próprios secretários e não por funcionários terceiros
das secretarias, né? Diretores ou servidores em geral. Essa é uma determinação da comissão, né? Então, uma determinação colegiada de 3 vereadores componentes da comissão, além da população presente, que a gente requer, então, que seja cumprida pela administração municipal. E eu quero aproveitar, entre os requerimentos aí, sempre tem a questão da poda, da limpeza urbana. Eu fiquei com uma dívida para a população sobre um cálculo que eu sempre falava aqui de R$191 mil dia para serviço de poda, limpeza urbana e tudo mais. Quero agradecer, inclusive, a assessoria do vereador Bob e o vereador Bob, que trouxeram aqui um documento importante do anexo do contrato da Eco Taubaté, e eu consegui fazer um cálculo aqui junto com o vereador Bob, aplicando o percentual de aproximadamente 79% do contrato é operacional. E dessa forma, ao invés de 191, é R$151 mil dia que custa a manutenção operacional. O vereador Digão tinha citado comigo também,